Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estúdio A3D. Hoje vamos dar início à barra de ferramentas de modificação. O primeiro comando é o comando Move. Vamos mover objetos com o CAD. O comando Mover, ele está aqui na barra de ferramentas de modificação, o primeiro comando acima. Você pode clicar aqui ou a letra M no teclado. Agora que a gente vai começar com a barra de modificação, toda vez que você acionar um comando, a primeira coisa que o CAD vai te perguntar: selecione objetos. Você pode selecionar apenas um objeto, clicando nele, outro e outro e outro. Ou você pode fazer a seleção com 2 pontos. Lembrando que existe uma aula no canal onde a gente diz tudo sobre seleção de objetos. Então dá uma conferida lá. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Selecionou todos, ok. Você digita Enter ou a barra de espaços ou o botão direito do mouse. A partir desse momento, você vai especificar a base de onde você quer levar os objetos de um ponto a outro. A princípio, eu vou clicar em qualquer ponto da tela. Cliquei aqui e vou arrastar. Vocês podem notar que os arquivos, ou melhor, a geometria original, ela fica em cinza, para você saber de onde estava para onde você está levando. Então você pode simplesmente botar um ponto mais para cá e clicar. Ótimo, moveu. Seria só isso. Agora tem algumas dicas importantes. A primeira dica é exatamente o ponto de onde você vai clicar para levar um objeto de um lado ao outro. Vamos explicar isso aqui melhor. Comando mover, seleciona objetos. Eu vou selecionar esse aqui e eu quero que esse círculo fique exatamente no centro desse outro círculo. Aí é que está a grande vantagem. O ponto base, base point, é aquele ponto onde você vai segurar o objeto. Imagine que você pegou ele por um ponto e esse ponto onde você segura o objeto para levar para qualquer outro lado. Tá? Então, com o seu Snap ligado, você vai clicar em centro. Então você segurou pelo centro do objeto. E você vai voltar aqui e colocar ele também no centro. De novo, vamos fazer com esse menor aqui. Mover, seleciona o objeto, Enter, Base Point, pegue ele pelo centro e jogue aqui no centro dos outros. Então você criou círculos concêntricos aqui. Fácil, né? Agora eu quero pegar todos esses círculos e alinhar, por exemplo, alinhar não é a palavra certa, porque existe um comando de alinhamento. Então vamos voltar a mover, tá? Vamos mover isso aqui para algum ponto na tela aqui específico. Comando mover, seleciono todos. Aqui o centro é o mesmo para cada um. Então aqui, ó, peguei pelo centro. Agora eu posso parar aqui, nesse ponto do meio, tá? Então vamos deixar no ponto aqui, ó, midpoint dessa linha. Então eu vou alinhando, ou melhor, eu vou movendo esses objetos de um ponto a outro na tela. Se eu quiser mover esse objeto, por exemplo, agora eu vou falar a palavra alinhado, tá? Depois vocês vão entender direitinho o significado do alinhamento e o significado de mover ou de deixar alguma coisa próxima a outra.
eu vou pegar esse objeto e vou mover até esse ponto para ele se alinhar com a borda desse objeto, desse outro retângulo. Como eu faria isso? Mover, seleciono o objeto, ou clicando nele, ou selecionando assim, tá? Enter, e eu vou segurar o objeto por esse canto, ou de cima, tanto faz. Eu vou segurar esse objeto e vou andando com ele até eu poder fazer esse alinhamento. Então lembra daquela extensão que a gente sempre viu? Esse pontinho verde com esse tracejado verde, eu venho para cá, paro com o mouse, sem clicar, ele já vai marcar para mim, ó. Marcou, sobe aqui, pronto. Polar 0, extensão 90. Clicou, ele está exatamente alinhado aqui. Poderia alinhar esse também? Vamos lá, mover, clica aqui, entra, clica nele para segurar, para pinçar o objeto, para com o mouse sem clicar e desce. Pronto. Você veja bem que agora está tudo alinhado aqui. O comando mover, eu posso pegar o base point dele, o ponto base, o ponto onde eu vou pinçar aquele objeto, por qualquer ponto na tela. Acontece muito, eu vejo com os meus alunos, a pessoa vai mover, seleciona aqui, Enter, daí especifica o ponto base. Você está com o mouse lá longe, assim, ó. O que é isso? Eu cliquei. Olha lá, ó. Você segurou os objetos por esse ponto aqui embaixo. Então, a partir do momento que você vai levando ele pela tela, ele vai pela mesma distância desse ponto original que você clicou até lá. Se você fizer isso, ele vai sumir da tela, ó. Tá vendo? Cadê o objeto? Por quê? Porque o ponto base seu está muito longe do objeto. Então eu recomendo fazer um ponto base mais próximo. Quando você precisa pegar um objeto e mover ele para um ponto específico de um e outro, é sempre bom você mover clicando o ponto base no próprio objeto. É óbvio, né? Então eu pego esse pontinho aqui, da esquina do objeto, e vou mover até a esquina do outro. Muito bem. Vou desfazer o comando. E se eu quiser pegar esse objeto e colocar ele mais próximo, sem precisão nenhuma, mover. Aqui eu não preciso clicar no objeto. Eu posso, mas eu não preciso. Eu posso pegar em qualquer ponto aqui, simplesmente vou arrastar ele para um lado e deixar ele mais próximo aqui. Tá? E eu tenho também a possibilidade de mover o objeto com precisão, porque até agora eu estava movendo livremente ou através de ponto até um segundo ponto. Eu posso mover esses objetos aqui com distâncias. Simples. Mover esse objeto, entra, clica no ponto base, aqui pode ser qualquer um, tá? Eu vou arrastar para ele aqui, ó, 50 metros. 50, pronto. Depois eu vou mover esse objeto para cá, 100 metros. Agora vamos fazer ele na prática. Eu quero mover o bloco desse carro para outro ponto aqui. Mover, seleciona o carro, Enter, pegue um ponto qualquer, nesse caso a gente não precisa de precisão, tá? Eu vou mover o carro para essa posição aqui. Muito bem. Agora aqui, ó. Vamos imaginar que isso, vou deletar isso aqui, isso aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja a cuba da pia, ó. Ela está num ponto e não está centralizado na cuba. A cuba não está centralizada, a bancada. Como que eu faço para centralizar isso aqui, movendo ele mais para cá? Eu preciso saber o ponto exato, a medida exata para eu dizer ao CAD, olha, eu quero 22 centímetros, alguma coisa? Não, não preciso. Simplesmente eu vou acionar o comando mover,
selecionar esse retângulo, Enter. Vou pegar aqui o midpoint, tá? O meio. E vou achar o meio, ó, já está aqui. Visualmente você já sabe que o meio é mais ou menos próximo aqui. É só você parar no meio de novo, marcou, vem para cá e... Agora aqui, vamos dizer que eu queira... Vou deletar isso aqui. Isto é uma bancada, ou um móvel. Eu quero colocar o móvel encostado para o outro lado. Tem uma coisa interessante também. Sempre que eu dou o comando mover, ou qualquer comando dessa aba de modificação, ele vai pedir para selecionar o objeto. Mas eu posso fazer o contrário. Eu posso selecionar o objeto primeiro, um ou mais objetos, tanto faz. Quando eu der o comando mover, ele já vai me pedir o quê? O ponto base. Ele não vai pedir mais para eu selecionar objetos, porque eu já selecionei antes de acionar o comando. Isso é muito interessante. Então agora é só selecionar o canto aqui. Ó, peguei ele pelo canto e joguei no canto de lá. É só isso. Tá? Posso selecionar vários objetos se eu quiser mover. Vamos dizer aqui, ó, essas plantas aqui, ó. Vou selecionar todas elas. Vou selecionar o carro. E agora comando mover. Com tudo selecionado, ele não vai mais me perguntar para eu selecionar objetos. Eu nem consigo. Se eu quiser selecionar mais coisas agora, eu não consigo. Ele já fechou a seleção de objetos. Então, ponto base. Esse canto aqui para esse ponto aqui. Tanto faz, ó. Pronto. Esses carros aqui, ó, esse aqui está muito perto, vou colocar ele mais longe um pouco. Mover, clica no carro, eu quero mover 30 centímetros. Ponto 30, é sempre ponto, tá? Não é vírgula. Muito bem, 30 centímetros mais para cima. Esse vaso aqui, vaso sanitário, eu vou deslocar ele 5 centímetros para a direita. Mover, seleciono o vaso. Clica num ponto qualquer aqui, não precisa ser no próprio vaso, tá? Clica num ponto qualquer, aponta para o lado que você quer, 0,05. Pronto, 5 centímetros para a direita. Fácil, né? Então por hoje é só, um abraço, não deixe de curtir o vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, que isso é muito importante, e quem puder dá uma olhada pelo Rumble, rumble.com. Valeu, um abraço, qualquer dúvida deixe no comentário. Até mais.